Na verdade, para mim é mais uma reunião de informação e discussão de matérias tão relevantes que estão no topo dos interesses nacionais. Eu agradeço ao professor Pedro, parabenizo pela iniciativa e, através dele, aos demais componentes da mesa. Bem, eu sou advogada e eu milito na área eleitoral. Então, o meu conhecimento é conhecimento de campo. Eu costumo me deparar com muitas situações diferentes em relação ao processo eletrônico de votação. Eu já trabalhei no Brasil quase em todas as regiões e eu sinto uma dificuldade muito grande em exercer a advocacia diante de um modelo de processo eletrônico que nos foi imposto pela Justiça Eleitoral. Então, além de fazer o trabalho de fiscalização e auditoria, eu também estudo muito o processo. Eu procuro acompanhar, na medida do possível, todos os atos administrativos que a Justiça Eleitoral pratica. E eu devo confessar que ela nunca me decepciona. A todos os momentos que eu fui buscar informação, eu tive assim, surpresas não muito agradáveis. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Eu tenho duas questões aqui, eu separei a minha palestra voltada especificamente para a biometria, e ela vai abordar duas questões. A ilegalidade da entrega dos dados pelos eleitores para a Justiça Eleitoral. É uma obrigatoriedade, só que eu tenho para vocês a legislação eleitoral dizendo que não existe essa obrigatoriedade. E a segunda, eu vou colocar algumas situações para vocês e vocês vão decidir, cada qual de acordo com a sua consciência, para que serve, qual o objetivo da biometrização do processo eleitoral. Então, aqui eu dividi no item a propaganda institucional da Justiça Eleitoral, que é no sentido, e todos vocês já devem ter visto, eu posso mudar de cara, eu posso fazer outros personagens, eu posso isso ou aquilo, mas eu não posso mudar a minha biometria. Então, dessa forma, eu vou ser identificado e vou poder votar nas próximas eleições. Então, a Justiça Eleitoral, numa propaganda maciça, ela está dizendo que a biometrização do processo ela tem a ver com o aprimoramento do sistema eleitoral, impedindo que um eleitor vote por outro. Só que eu tenho provas aqui, coletada durante o trabalho que eu já faço para investigar o processo eleitoral, que talvez, essa é a minha opinião, eu vou tentar passar isso para vocês tomarem a decisão. O processo de biometrização ele tem vindo para unificar o banco de dados dos brasileiros, tornando as informações acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, incluindo agentes estrangeiros. Então, eu vou começar a minha explanação mostrando para vocês como se iniciou o processo de biometrização no Brasil. Como o professor Pedro já adiantou, isso começou em 2005, com o ministro Carlos Veloso. Ele veio de uma forma, assim, para mim, assustadora, dizendo que iria implantar um projeto monstro, um projeto de cadastro eleitoral que teria por consequência, teria por objetivo impedir que um eleitor votasse pelo outro. Só que nós devemos lembrar, e aqui eu vou fazer um parênteses, que até 1986 o título de eleitor ele tinha foto. E numa decisão única, unilateral da Justiça Eleitoral, essa foto foi tirada,
Para nós que militamos na área do direito eleitoral, isso foi terrível. Por quê? Os candidatos, eu não sei se por natureza, por desonestidade, por necessidade de se eleger, eu não vou fazer nenhuma questão de mérito aqui, mas eles pegavam os títulos e pediam para outras pessoas irem votar. Eu vi isso em muitos estados. E eu sentia que a culpa era totalmente da Justiça Eleitoral. Por quê? Antes disso, era cara crachá. Depois de nós ficarmos sem a foto, o mesário ele tinha simplesmente um papel com dados de eleitores e ele não tinha nenhuma foto para identificar essas pessoas. Então, a partir de 2005, a Justiça Eleitoral quis corrigir essa falha dela, tá? Que não teve nenhuma participação de nenhum outro órgão. Então, ela começou a criar a biometrização. Então, o ministro Veloso, Carlos Veloso, de uma forma assodada, ele disse que ia implementar a biometrização no Brasil. Ele criou um grupo de trabalho em novembro de 2004. E nessa reunião que ele fez, nesse seminário que ele fez em abril de 2005, ele tornou público que ele iria biometrizar todo o processo e queria dar um documento de identidade para muitos eleitores que ainda não tinham carteira de identidade, etc., etc. E que, com isso, as pessoas poderiam, na hora de votar, se identificar de forma a mostrar a sua fisionomia para o mesário ter mais condições de saber se quem estava votando era ele mesmo. Mas isso foi muito rápido e me assustou um pouco, porque existe toda uma regra. Nós que trabalhamos com direito sabemos que existe toda uma regra para se fazer uma licitação, para se conseguir verba para implementar um projeto desse tamanho. Bem, em abril, ele anunciou que até outubro que ele já estaria com um projeto bem adiantado, e muitas cidades já estariam com o processo de biometrização já completado. Eu me assustei e procurei saber se existia, se todas as normas da Lei 8666, que fala da licitação, se elas estavam sendo cumpridas. Aí eu comecei a estudar esse processo, que era a primeira fase da biometrização eleitoral. Em 4 de abril, só existiu o projeto básico. E o projeto básico que eu vou mostrar para vocês, ele era assim, voltado a ter tecnologia americana com interação com o FBI. Então, eu fui procurar o projeto básico para a licitação da primeira etapa de 2005, que o ministro Carlos Veloso tinha falado que ia implantar até dezembro. O que me assustou bastante foi que eles estavam pedindo um software específico, que era um software homologado pelo FBI. E era um software que estava sendo utilizado pela Polícia Federal. E dentro do TSE, como eu trabalho muito dentro do TSE, eu descobri que eles teriam um intercâmbio de dados entre a biometrização da Justiça Eleitoral com os dados que estavam sendo colhidos pela Polícia Federal na identificação para o título eleitoral. Então, esse software, mais para frente vocês vão saber, ele é um software sofisticadíssimo na hora de identificar a fisionomia e a biometria das pessoas. E ele foi comprado única e exclusivamente para satisfazer uma compatibilidade de dados com a Polícia Federal. Quanto à biometria, é esse o sentido. Quanto à foto, nós tínhamos no projeto de licitação da primeira etapa, de uma foto de alta resolução, e que essa foto, segundo o ministro Veloso falou, que eu escutei, eu estava presente, que ela serviria ela iria no título de eleitor. Então, eu, na verdade, falei, bom, de uma coisa, do pior o melhor, que nós vamos ter de novo a foto no título de eleitor.
Então, essa propaganda que a Justiça Eleitoral fez em cima dessa licitação. Lembrando para vocês que só existia esse projeto, fundamentando-se no princípio da economicidade dos recursos públicos, uma vez que o Ministério da Justiça já investiu consideráveis recursos financeiros em seu projeto. Tem um outro memorando que ele traz aqui informações bem importantes. Então, aqui essa primeira parte, o que eu quis falar para vocês, que a biometrização, ela teve por objetivo levar, intercambiar e compatibilizar os cadastros eleitorais com o da Polícia Federal. Tá? Então, quando vocês entregarem os dados de vocês lá, vocês podem ter certeza que esses dados vão estar compatíveis com os dados que a Polícia Federal está capturando. Tem um outro memorando aqui também da STI. Com base nos argumentos expostos, esse memorando aqui, eles dizem, houve uma discussão, se não teria numa empresa brasileira forma de criar um software que pegasse os dados e que esses dados não pudessem ser compartilhados com a Polícia Federal, que eles servissem unicamente para o recadastramento eleitoral e não criminalizasse todos os eleitores brasileiros, que não seria uma criminalização, mas seria compatibilizar e deixar pronto para e em condição de. Então, essa empresa, ela veio e disse, olha, não teria uma empresa brasileira que tivesse essa qualidade de software e que pudesse fazer essa captura de informações sem que houvesse um software homologado pelo FBI? Então, eles responderam. Com base nos argumentos expostos, tendo em vista que atualmente não existe parâmetro para teste de homologação com solução no mercado diversa da solução apresentada pela Polícia Federal, com a compatibilidade e precisão necessária ao projeto entre o sistema de coleta de informações biométricas fabricado por outras empresas e o sistema AFIS-SAGEM, entendemos que o sistema de coleta da SAGEM é atualmente a única alternativa disponível no mercado que possui as garantias necessárias a essa etapa do projeto. Bom, eu acho que aqui eu não preciso mais dizer. O SAGEM é uma empresa francesa, e esse site, ela homologa sites para fins forenses e criminais. E a Interpol e as empresas e as polícias do mundo inteiro, elas usam esse tipo de software para identificar os seus criminosos. Tá? Então, essa seria a parte da segunda etapa da biometrização brasileira, que aconteceu em menos de um mês e está aí para ser usada pela Justiça Eleitoral. Bom, agora eu vou entrar na parte que eu gosto, que é a fundamentação jurídica, né, do alistamento eleitoral. Bom, como operadora do direito, eu sempre faço meus estudos em cima de uma lei. Existe uma regra básica do direito que diz o seguinte: o particular, ele pode tudo que a lei não vetar. O ente público, ele só pode obrigar se tiver uma lei permissiva. Então, essa é a regra. Tá? A Justiça Eleitoral, ela tem uma lei de 85. Vocês vão falar, mas essa lei é muito velha. Não é velha, não é antiga, é uma lei que a Justiça Eleitoral está usando para obrigar vocês a entregar os dados biométricos. Só que ela fez uma inversão nos artigos. Ela deu uma interpretação totalmente diversa a esses artigos para obrigá-los a entregar esses dados biométricos para criar esse cadastro. Então, vamos lá. A Lei 7.444, ela veio antes de 1986, quando foi tirado a foto do título. Então, ela dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados no alistamento e a revisão do eleitorado.
Essa lei, olha, eu trouxe bem poucos tópicos aqui para explicar para vocês o que ela traz, e depois vocês podem conferir no site do Planalto, que ela está bem atualizada. No artigo 4º, vocês prestem bem atenção no que ele diz. Para a conferência e atualização dos registros eleitorais, a que se refere o artigo 2º dessa lei, a Justiça Eleitoral poderá utilizar informações pertinentes, constantes de cadastros de qualquer natureza, mantido por órgão federal, estadual ou municipal. A Justiça Eleitoral, e aqui eu vou fazer um parênteses, no meu tempo, que eu fiz faculdade, ela tinha um cadastro eleitoral mais sigiloso do Brasil. Para que nós, advogados, conseguíssemos uma informação de um eleitor, precisávamos buscar o Poder Judiciário de primeira instância, fazer um requerimento, era estudada a pertinência desse pedido, se não fosse nenhuma violação, o juiz que, de primeira instância, entendesse cabível o pedido, repassaria esse pedido para a Justiça Eleitoral, que informaria ao juiz, e esse juiz passaria para a nossa pessoa. Isso sempre foi assim. Isso aprendi na faculdade, foi assim. Infelizmente, hoje eu percebi que não está mais assim. Mas, enfim, a Justiça Eleitoral, como ela precisava de algumas informações que talvez não constassem no cadastro dela, por exemplo, esse artigo, ele se valia do INSS informar das pessoas que haviam morrido. Então, ele buscava essas informações lá, fazia um batimento do seu cadastro, limpava e ficava com eleitores que realmente eram eleitores ainda aptos a votar. Essa era uma contribuição que vinha de fora, que a lei permite. Dados que o eleitor é obrigado a fornecer à Justiça Eleitoral. Esse vocês têm que gravar. Para o alistamento eleitoral, no artigo 1º desta lei, o alistando apresentará em cartório ou em local previamente designado requerimento em formato que obedecerá ao modelo aprovado pelo TSE. Ele chegava lá, preencheria um registro chamado RAI. Esse registro era assinado por ele, ele apresentava os documentos provando que ele estava vivo, assinava esse documento, entregava e era recadastrado como eleitor apto a votar. Parágrafo 1º. O escrivão, o funcionário ou preparador, recebendo o formulário e os documentos, datará o requerimento e determinará que o alistando nele aponha a sua assinatura, ou, se não souber assinar, impressão digital do seu polegar direito, atestando a seguir terem sido a assinatura e a impressão digital lançados na sua presença. Esse é o artigo que está valendo hoje. Tá? Então, esses dados que vocês têm que entregar para a Justiça Eleitoral. Não existe, eu vou provar mais para frente, que não existe outro artigo, outra lei que obrigue o agente público a colher outro tipo de dados. Lembrando que o agente público só pode o que a lei autorizar. Parágrafo 4º. Para o alistamento, na forma deste artigo, é dispensada a apresentação de fotografia do alistando. Está escrito aqui. Obrigatoriedade de sigilo dos dados do eleitor. Isso vocês guardem para o final, que eu tenho uma notícia bem interessante. Bem engraçada também. Obrigatoriedade de sigilo dos dados do eleitor. Como eu disse para vocês, os dados do eleitor, eles são sigilosos. Por quê? Eu já vi em muitos estados eleitores se digladiando por conseguir uma relação de eleitores com número de títulos. Para quê? Para mandar a carta direta, para ficar pentelhando, para dar a bota, para dar a cesta básica, para fazer de tudo. Então, eleições limpas no Brasil, elas têm que pensar muito que uma relação de eleitores com número de título é um segredo inviolável. Tá? É o sigilo do voto em si. É a aplicação do artigo 14 da Constituição Federal. Muito bem, voltando aqui.
Obrigatoriedade de sigilo dos dados do eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias para a execução dessa lei, especialmente para definir. Isso aqui a lei está autorizando o tribunal a expedir instruções. 1. A administração e a utilização dos cadastros eleitorais em computador exclusivamente pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é proibida de compartilhar dados com quem quer que seja. Ela não pode usar os dados dos eleitores para criar um cadastro único, porque a lei proíbe. E por que a lei proíbe? Uma coisa que o professor Pedro falou, que tem que ser aqui, mais uma vez, aventada. Uma pessoa que tem interesse em ir à Caixa Econômica, fazer um cadastro, ela pode ser identificada biometricamente. Uma outra pessoa que tem interesse em ir à Polícia Federal e entregar seus 10 dedos, ela pode ser identificada, porque ela sabe que ela vai lá e aquele objetivo daquele órgão público é pegar os seus dados e fazer deles o que implica na atividade material daquele órgão. O eleitor que for até a Justiça Eleitoral entregar os seus dados, ele só pode ter os seus dados utilizados para votar. Esta é a obrigação legal. Muito bem. Então, todo mundo está usando a biometria, cada órgão está usando a biometria para o seu objetivo principal. Agora, no final, eu vou perguntar, a Justiça Eleitoral está usando a biometria para a sua finalidade fim, ou ela está usando para intercambiar informações? Mais uma vez. Então, vamos lá. Então, aqui, lembrando que os dados são exclusivamente usados pela Justiça Eleitoral. Então, editando resoluções como a Justiça Eleitoral ela costuma fazer, a Justiça Eleitoral, o TSE, emitiu a resolução 21.538 de 2003, que ainda não havia o processo de biometrização. Ela editou essa resolução para regulamentar qual a forma que seria feita a coleta de biometria. Mais uma vez, aqui eu vou trazer o caso concreto. Quando eu leio uma resolução da Justiça Eleitoral, eu já me acostumei a pegar pegadinhas. Eles põem pegadinhas no meio, que se você não prestar muita atenção, a hora que você tem um caso concreto, você vai ler, puxa vida, olha o que eles colocaram aqui. Você não consegue defender seu cliente. Então, essa resolução 21.538, ela tem uma pegadinha. E a gente só pega essa pegadinha com a resolução 23.335, que é o que a Justiça Eleitoral está usando para colher os dados de vocês. Mas, muito bem. Aí, quanto ao acesso às informações constantes no cadastro, essa resolução de 2003, ela traz assim: as informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis, olha lá, gente, olha o artigo 9º primeiro, a administração e a utilização dos cadastros eleitorais em computador exclusivamente pela Justiça Eleitoral. A resolução diz o seguinte, artigo 29, as informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas. Privadas. Se partido político pegar esses dados eleitorais, vão fazer uma festa boa nas eleições, tá? Vamos para frente. E as pessoas físicas? Eu não consegui pegar ainda o que seriam essas pessoas físicas, mas elas também vão ter direito, na forma dessas resoluções. Esse é o artigo 29. Aí eles põem: em resguardo à privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado, constantes do cadastro eleitoral. Consideram-se, para os efeitos desse artigo, como informações personalizadas, relação de eleitores, acompanhadas de dados pessoais, filiação, data do nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço. Mas tem exceção.
Excluem-se da proibição do que cuida o parágrafo 1º os pedidos relativos a procedimentos previstos na legislação eleitoral e os formulados. Então, esses aqui estão fora, pode entregar. Por entidades autorizadas pelo TSE, desde que exista reciprocidade de interesse. Olha a lei que eles citam. Não é uma lei antiga, eu li para vocês essa lei, é a lei que está vigindo. É a lei de 85, que diz que o cadastro eleitoral é exclusivo da Justiça Eleitoral. Então, nós não estamos falando de uma lei ultrapassada. Muito bem. Aí, nós fizemos alguns questionamentos para eles, e aí vocês vão ver como é que está a pegadinha. Eles editaram a resolução 23335, que é a que mais se aplica à coleta de dados biométricos, e o artigo 9º diz: serão consideradas de caráter personalizado, para efeito do disposto nesse parágrafo, nesse carimbo, as informações relativas a documento de identidade e cadastro de pessoa física, fotografia, impressão digital e assinatura digitalizada do eleitor. Só que eles não cancelaram a exceção, e aí está a pegadinha. Tá? A exceção diz o quê? Que podem ser pedidos, não se inclui nessas informações as solicitações solicitadas por entidades autorizadas pelo TSE, desde que existam reciprocidades. Eu vou provar para vocês que eu estou falando a verdade. Muito bem. Então, o que acontece? A Justiça Eleitoral, ela tem uma lei que obriga ela, que é o natural, que obriga ela a usar esse cadastro única e exclusivamente para fazer um eleitor votar. Mesmo assim, ela usa um software que exige alta resolução para poder capturar essas informações, e exige também que vocês entreguem esses dados sem a menor condição de reagir, a não ser juridicamente. Muito bem. Dentro dessas normas, existia até 2011 o artigo 5º da Lei 12.034, que permitia, no artigo 5º, que houvesse a coleta biométrica. Essa lei ela foi votada no bojo da reforma eleitoral. E ela dizia o seguinte, o artigo, ela propunha uma auditoria do processo eleitoral, independentemente do software. Por quê? Todas as pessoas que foram até o TSE, até hoje, todos esses anos, tentar fazer uma fiscalização do processo eletrônico de votação, não conseguiu. O processo ele se dá em 9 etapas, muito caras, e, ao final, você ainda não consegue garantir que o software que está rodando na urna é o mesmo software que foi homologado pela Justiça Eleitoral. E outra falácia, a Justiça Eleitoral, ela prega institucionalmente que nenhum programa que for homologado pelo TSE, vocês assistem aqui de Brasília, vocês estão cansados de ver a ministra ou os ministros assinando o programa, colocando criptografia e tudo mais que tem direito para que um programa pirata não consiga rodar nas urnas. Eleições de 2012, eu fui para Londrina, eu peguei um programa pirata rodando nas urnas, programa diferente, não tinha sido assinado, viu? Programa diferente, rodando nas urnas, e a justificativa foi a seguinte: olha, você não provou que esse programa desviava votos. Realmente eu não provei. Por quê? Porque quem julga é o réu. O réu é a Justiça Eleitoral. Quem pôs o programa pirata lá dentro foi a Justiça Eleitoral. Como que eu consigo fazer essa prova? Ele nunca vai dizer que o programa vai desviar votos. Eu teria que ter uma perícia, e eles não permitiram a perícia. Tá? Então, essa falácia, ela é da mesma natureza, da mesma qualidade, que dizer que a biometria é para impedir que um eleitor vote pelo outro. Voltando aqui ao assunto. Bem, essa lei, então, ela tinha uma possibilidade de que nós conseguíssemos, os entes que podem fazer a fiscalização, o Ministério Público, a OAB, conseguíssemos fazer
uma auditoria fora do software. Teríamos que imprimir o voto para poder recontar depois. Qualquer um faria isso, até nós, advogados, contamos até 500, conseguiríamos fazer essa auditoria. Mas, enfim, o TSE, com o pavor que ele tem de ser fiscalizado, ele fez de tudo para impedir que essa lei fosse votada no Congresso. De tudo. Ele não conseguiu. Nós conseguimos passar no bojo da mini-reforma, foi uma decisão de líder, passou. 2 ministros, Gilmar Mendes e Aires Brito, foram até o presidente Lula pedir para ele vetar. Ele não vetou, passou. Qual a solução? Eles tinham que tentar uma medida judicial para conseguir segurar essa lei, porque a urna, o processo eletrônico de votação, ele é 100% seguro para a Justiça Eleitoral, porque eles não permitem que façamos provas. Então, aconteça o que acontecer, eles têm 100% de segurança que nós não vamos conseguir provar, fazer prova de que houveram irregularidades. Então, para mim, eles dizem, o processo é 100% seguro. Eu digo, sim, para vocês é, para mim não, porque eu não consigo conferir. Muito bem. Voltando aqui. Aí eles foram até a Procuradora-Geral Eleitoral, a doutora Sandra Curro, e, a pedido do Colégio de Presidente TRS, ela propôs uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 5º e, lógico, quem votou era a relatora, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Ela não ia falar, não, eu não vou dar essa liminar. Ela deu a liminar, por óbvio, porque quem julgou? Lewandowski, Carmen Lúcia, todo mundo que ou é, ou foi, ou será do TSE. Lógico, nós perdemos feio. E eles levaram embora o artigo 5º, que eu vou ler para vocês agora. É permitido o uso de identificação do eleitor por sua biometria, tralalá, tralalá, tralalá. Levaram embora esse artigo, então, o que vale? Aquele artigo lá atrás que diz, olha, não tem que entregar fotografia, não, só tem que assinar a RAI, entregar os documentos de endereço e acabou. Nós temos que respeitar as decisões do STF. Se ele diz que esse artigo é inconstitucional também para impedir que vocês entreguem os dados biométricos. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Concordam? Então, tiraram o artigo, não entrega-se mais dado. O tribunal, essas resoluções que eu li para vocês, que eu falei que a 23335, ela se baseia, ela é a que está mais sendo utilizada em relação à biometria. Ela traz no seu bojo o artigo 5º. Se vocês verificarem aí, eles falam que eles estão recolhendo os dados por conta da Lei 7444, não é uma lei antiga, está aí, de 85, e artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 12.034, de 20 de dezembro de 2009. Esse artigo foi suspenso por liminar do STF. Então, não há obrigatoriedade de se entregar dados biométricos para o TSE. Ponto. Então, eu vou dizer para vocês outra coisa agora, pulando essa outra parte. Os dados coletados pelo TSE. Bom, o TSE, embora ele não precise, ele colhe as impressões digitais de 10 dedos. Para que ele quer isso, hein? Ele põe na urna 2, ele precisaria de 4. Para que ele quer 10 dedos? Uma foto colorida de alta resolução. Para que ele quer isso? Mas você pode me dizer para que eles querem 10 dedos? A foto de alta resolução, tá? Os novos títulos continuam sem foto. Então, vamos ver os dados que são colocados na urna. Tem uma resolução para isso, 23372. Eles dizem que eles têm que posicionar o dedo do eleitor para ver se ele é identificado. Havendo identificação, muito bem. Não havendo, o mesário repetirá o procedimento para o
mesmo dedo por 3 vezes, observadas as mensagens apresentadas pelo sistema do terminal. Persistindo, lembre-se do código que o professor disse, ele coloca um código e libera a votação. O cadastro eleitoral, se ele fosse feito só para ser cadastro eleitoral, para permitir que os eleitores votassem, muito bem, é isso aqui bastava, é só para abrir a urna. Abrir a urna, muito que bem. Só que a Justiça Eleitoral está com os 10 dedos dos eleitores em uma foto de alta definição. Bom, aí vão dizer, não, mas a foto de alta definição, ela consta do caderno de votação. Consta, sim. Mas é uma foto 2x2 em preto e branco. Tá? Não é essa foto de alta resolução. Então, a Justiça Eleitoral está coletando dados que ela não precisa para ela repassar para alguém. Então, agora eu vou passar para a quebra do sigilo dos dados coletados. Então, voltando ao artigo 9º da Lei 7444, que não é uma lei antiga, a administração e a utilização dos cadastros eleitorais em computador, que ela pode regulamentar, exclusivamente pela Justiça Eleitoral. Tá? Notícia veiculada pelo TSE dá a verdadeira finalidade do recadastramento eleitoral. Qual seria? Unificar os dados dos cadastros de brasileiro. Gente, quem precisa dos cadastros de brasileiro tem que ir ao TSE. Por quê? Se nós formos ao INSS, qual é o público que procura o INSS? Se nós formos à Caixa Econômica Federal, qual é o público que procura a Caixa Econômica Federal? Então, isso não interessa para ninguém. Interessa o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral, porque ele é completo. Tá? Então, vamos ler o que o TSE falou para o Ministério da Defesa em 2011. O objetivo do convênio é estabelecer proposta para colaboração técnica e o intercâmbio de conhecimento, informações e dados, experiências, de forma a assegurar parceria para o desenvolvimento e implementação de ações que possibilitem aos cidadãos brasileiros a realização dos alistamentos militar e eleitoral. Esta não é a função precípua da Justiça Eleitoral. Nós estamos dando os nossos dados para serem criminalizados no estado policialesco. A condição básica é essa. O presidente do TSE esclareceu que a assinatura do convênio é o primeiro passo para uma futura unificação dos dados cadastrais. O ministro destacou ainda que a Justiça Eleitoral tem o maior cadastro atualizado sobre os brasileiros, pois é atualizado a cada 2 anos. E tralalá, tralalá, tralalá. Vocês lembram ainda daquilo que eu falei, que era para impedir um eleitor para votar pelo outro? Está longe, né? Bom, tem mais. Departamento de Polícia Federal. Outro extrato. Extrato de cooperação técnica firmado entre o TSE e o Ministério da Justiça, cujo objetivo é a coleta de dados biométricos, impressão digital dos 10 dedos, fotografia, atualização de cadastro nacional dos eleitores nos municípios. Está vigindo ainda esse. Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Esse convênio do Ministério da Justiça, ele levou a ser utilizado também o cadastro para um Sistema Nacional de Prevenção de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é uma parceria também com o governo americano. Objetivo: potencializar a utilização de bases de dados e cadastros públicos no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Meta 8, obter junto ao TSE o acesso ao cadastro eleitoral para os órgãos públicos que atuam no combate à lavagem de dinheiro. O TSE está fornecendo os nossos dados para isso. Mas nós não chegamos no melhor, gente, não adianta.
Extrato de cooperação técnica. Quem que é esse aqui? Ministério das Relações Exteriores. Objetivo: compartilhamento de dados do Cadastro Nacional de Eleitores com o Sistema de Controle de Emissão de Documentos de Viagem. Isso aqui tem Brasil, Inglaterra, México. É um contrato que tem muitos países envolvidos. Tá? E os nossos dados estão nesse daqui também. Paciência, vocês que quiserem entregar os dados para o TSE. Esse decreto com o Ministério, ele veio regulamentar o decreto 5639/2005. Então, nesse sentido, promoverão a cooperação e o intercâmbio de informações para aperfeiçoar os seus controles de emissão de documentos de viagem e identidade e evitar uma falsificação, adulteração ou utilização fraudulenta. O acordo com o RISC. O acordo com o RISC seria um acordo para se emitir um documento único para todos os brasileiros, que até na época eu fiquei preocupada, porque eles iriam sair com isso muito rapidamente e muita gente iria ficar sem votar. Mas esse convênio ele está suspenso. Tem uma pessoa aqui que poderia esclarecer melhor, eu não sei se ele vai querer falar, mas a função precípua do RISC era dar documentos de identificação civil. O nosso cadastro está servindo para identificação, intercâmbio de informações militares e criminais. Então, eu não sei se o Rick vai querer entrar nessa. Esse é o melhor. Você está no celular? Esse aqui é o melhor e eu vou ler para vocês esse contrato. Acordo de cooperação técnica com uma empresa privada. O TSE assinou dia 23/7, virou uma bagunça perfeita. Ele assinou um acordo de cooperação técnica, que eu tenho ele aqui, entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Serasa. Então, para uma execução, para uma empresa privada que vende os dados, porque cada acesso que os clientes da Serasa têm a essa base de dados, eles pagam R$ 6, se você não quiser imprimir. Se você quiser imprimir, você paga R$ 7. E o TSE fez esse acordo, dentro daquela resolução que fala que vai entregar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Muito bem. Essa empresa é uma empresa irlandesa. Então, lá vão os nossos dados para uma empresa irlandesa. Tá? Ele é muito interessante no que ele diz aqui. Cláusula 1ª. O objeto desse acordo é a prestação pelo TSE à Serasa de informações contendo o nome do eleitor, número e situação de inscrição eleitoral, além de informações sobre eventuais óbitos e validação do nome da mãe e da data do nascimento. Mas estava escrito na resolução que não podia entregar isso. Mas aqui diz que pode. Isso aqui é o cadastro de eleitores que todo político quer. Está aqui, ó. Ele pode acessar a base de dados do Serasa, que ele vai ter acesso a elas. As informações fornecidas pelo TSE e a Serasa poderão ser disponibilizadas por esta aos seus clientes. A Serasa pode vender os dados eleitorais de vocês. Tá? Aos seus clientes, nas consultas aos seus bancos de dados. Legal, né? Tem mais. Poderá haver cruzamentos de dados previamente fornecidos pela Serasa com retorno pelo TSE sobre ratificação ou não das informações. Certo? Em contrapartida, a disponibilização pelo Serasa das citadas informações, a Serasa emitirá ao TSE quantidade de 1.000 CPFs, certificados digitais, validados por 2 anos. Isso aqui
os mais versados em conta, que não fui eu, fizeram um cálculo. Vai custar R$ 130 por ano para a Serasa. E ela vai ter um lucro sensacional com essas informações, além da precisão dos dados, porque o cadastro eleitoral ele tem credibilidade, pelo menos é o que eu espero que sim. Mas tem uma outra coisa muito interessante aqui. Se vocês perceberem, esse contrato ele não foi assinado por nenhum ministro, ele foi feito pela área administrativa, virou carne de vaca. Entendeu? Porque antes, no meu tempo, meu ledo tempo de engano, que a gente fazia um ofício para o juiz disponibilizar os dados, agora não precisa mais. O que ele tem que fazer? O fornecimento dos dados à Serasa será realizado nos estritos moldes das regras técnicas definidas pela Secretaria de Informática do TSE. Tá? Então, senhores, essa é a informação que a Justiça Eleitoral está vendendo os dados cadastrais. Agora, por último, aqui, indo para o final da minha fala, o que a Justiça Eleitoral tem um convênio com a Polícia Federal é inequívoco, tá? Isso existe, foi feito pelo Ministério da Justiça, etc. Agora, eu queria fazer aqui uma comparação entre uma publicação que saiu do Bob Fernandes, que ele disse que o FBI ele tinha uma participação muito grande aqui nessa data que aconteceu todos esses eventos. E ele, inclusive, ele criou a ADEA, que hoje é uma divisão de antiterrorismo. E ele dá nomes, ele fala como entrava o dinheiro, e a gerência do FBI no Brasil era muito grande. Então, tudo isso que eu falei, ele tem que ser lido também a partir dessas informações desse jornalista. E outra coisa também é a informação que o Paulo Lacerda fez, é um delegado da Polícia Federal, ele teve que explicar na Câmara a parceria da instituição da Polícia Federal com o FBI. Ele disse que ela existe desde 1974 e que é para intercâmbio de informações. Então, eu não tenho a menor dúvida, quer dizer, eu tenho certeza e tenho provas que o FBI está envolvido no processo de biometrização brasileira e que a função da Justiça Eleitoral em fazer isso, ela tem um objetivo diferente da sua função precípua e que não é para nada, em nenhum momento, ela tem interesse em pedir que um eleitor vote pelo outro, porque ainda é possível um eleitor votar pelo outro, e a ideia dela é criar esse cadastro monstro para ela poder compartilhar, e agora eu descobri que ela quer vender também. Muito obrigada pela paciência de me ouvir.